Hoje eu vou ensinar para vocês esse bolo de nozes, que foi o bolo da minha festa de 15 anos. É a mesma receita, foi a senhora que fez o bolo da minha festa de 15 anos que passou essa receita para mim. Quanto tempo faz minha festa de 15 anos? Isso será um mistério. Mentira, gente, faz 20 anos. Vai fazer 20 anos agora. Vamos colocar então esse bolo, ele é muito simples, não leva fermento, tem apenas 4 ingredientes na massa, que é ovo, açúcar, nozes e farinha de rosca. A primeira etapa é bater os ovos com o açúcar na batedeira. Muita gente faz esse bolo, um bolo parecido com esse, separando claras de gemas. Bate primeiro a clara em neve, depois junta as gemas e o açúcar. Eu acho que o efeito é muito parecido fazendo tudo junto. Eu faço tudo junto. Então, escolha seu método favorito. Primeira coisa aqui, colocar os ovos e vamos ligar a batedeira. E aí eu vou juntando o açúcar de pouquinho em pouquinho aqui, enquanto vai batendo, porque assim dissolve mais fácil do que jogar todo o açúcar de uma vez. Enquanto vai batendo, eu vou aproveitar para untar a forma, organizando a bancada e a gente já volta. Olha que coisa mais fofona que tá, hein? Ó, maravilhoso. Bem aerado. A gente precisa disso, gente. A gente precisa disso porque justamente esse bolo não leva fermento. Então, o que faz esse bolo ficar fofinho é a estrutura das bolinhas de ar que incorporou enquanto batia o ovo. Não tenham preguiça neste momento. Agora o que a gente vai colocar é a farinha de rosca e as nozes, mexendo daquele jeito delicado e envolvente de quando a gente está incorporando secos numa mistura aerada. Então eu vou colocar aqui primeiro a farinha de rosca e aí vou incorporar um pouquinho, aqueles movimentos circulares, envolventes, raspando o fundo do bowl, delicado. Eu vou colocando um pouquinho das nozes, sem muita regra, assim, vai colocando um pouquinho, incorporando, colocando, incorporando. E tá pronta a massa, gente. Agora é só a gente colocar na assadeira. Essa assadeira, como eu preparo? Esse bolo, ele tem uma tendência a grudar. Não sei se são as nozes, mas então o que eu faço? Eu unto a assadeira com manteiga, passo farinha de rosca e aí, como medida de segurança, eu ainda coloco um disco de papel manteiga dentro do fundo, só na parte do fundo, e passo ainda manteiga no disco de papel manteiga, porque ultimamente o papel manteiga tá um pouco prejudicado, né? Inclusive, se você tiver uma dica aí de marca de papel manteiga e quiser me passar, porque olha... E aí pronto, aí eu boto pra assar, o forno já tá pré-aquecendo, 180 graus, e esse bolo assa bem rápido, tá? Coisa de meia horinha. E aí você tira no teste do palito. Vamos colocar aqui, divide entre 2 assadeiras. Eu acho melhor assar essa massa em 2 assadeiras para fazer o bolo recheado. Não assar em uma funda e cortar ao meio, sabe? Porque ele é uma massa bem delicada, eu tenho medo na hora de cortar tal dela acabar quebrando. Porque o que acontece? Esse bolo tem glúten porque tem a farinha de rosca, que eu usei aqui uma farinha de rosca de um pão com glúten, mas ele parece de textura um bolo sem glúten, porque na farinha de rosca, né, o glúten não tá mais ali livre, né, então o bolo fica super, super, super molinho e vai super pouca farinha, né, porque são 3 colheres de sopa só. Pronto, gente. Então sempre uma chacoalhada, uma batidinha, olha, vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, estoura um monte de bolha quando a gente bate. Essas são bolhas que já iam estourar e iam talvez deixar o nosso bolo meio feio, então essas bolhas a gente quer perder mesmo. Vou levar ao forno, 180 graus, vou tirar, deixar esfriando para poder desenformar morno e aí amanhã a gente recheia esse bolo. E enquanto o nosso bolo assa, esfria, fica pronto pra gente rechear, vamos fazer o recheio, não é verdade? Antes do recheio, pessoal, o quê? Já tá seguindo o canal? Já deu curtida nesse vídeo? Se você gosta de receitas doces fáceis para fazer em casa, esse canal é para você. Então, fica ligado para não perder nenhum vídeo de receita. Gente, então, receita do recheio. Vou fazer uma receita de gemas, um recheio de gemas, que eu acho que combina perfeitamente com nozes. Não é um babá de moça, é um recheio diferente, porque vai leite condensado. Se você não quiser fazer esse recheio, se você não gosta de recheio de ovos, você pode rechear simplesmente com doce de leite, que fica muito bom também. Mas, enquanto isso, bora fazer o recheio. Primeira coisa, então, que eu já dei o spoiler, leite condensado, uma colheradinha de leite e as gemas. Gente, aqui eu estourei as gemas e coloquei as gemas dentro da peneira, estourei
peguei com uma faquinha e deixei elas escorrerem sozinhas, sem ficar raspando a peneira, tá vendo? Então eu vou colocar essa gema aqui já peneirada. E agora eu vou misturar ainda fora do fogo. E vou levar pro fogo agora até dar ponto de recheio, que eu vou mostrar pra vocês que ponto é esse. Gente, olha aqui. Vendo? Ainda tá borbulhando, eu acabei de tirar do fogo. E, ó, o ponto é esse que fica meio que parecendo um mingau, sabe? Não é o ponto de enrolar, que é mais firme, mas já não tá mais líquido, tá vendo? Quando a gente passa assim, o fouet, olha como fica. Tá vendo? Ele já marca. Então aqui já tá no ponto. Dá uma misturadinha aqui e vou colocar num potinho pra ele esfriando um pouco enquanto a gente vai começar a montagem do nosso bolo. Gente, vamos montar nosso bolinho? Aqui eu já tenho os bolinhos que eu assei ontem. Deixei eles, tá vendo, bem embrulhadinhos no plástico. Esse é o melhor jeito pra conservar e é bom que ele firma bem de um dia pro outro. Ontem mesmo eu soltei eles da forma, porque é sempre melhor desenformar o bolo quando ele tá morninho ainda, ele solta mais fácil da forma. Então já soltei e voltei ele pra forma pra guardar. Então vou desenformar aqui, virar aqui de ponta cabeça. Olha que belíssimo. E aqui aquela camadinha do papel manteiga que eu falei pra vocês colocarem no fundo, que ajuda esse bolo, porque ele é bem delicadinho. Como vocês viram, não tem farinha de trigo, né? Então é uma massa de bolo mais delicada. Pronto. Aí agora, o que eu vou fazer? Vocês viram? Deixa eu pegar o segundo bolo pra vocês verem o que eu tô falando. Ele fica com tipo uma depressão, né, no meio. Bolo deprimido, coitado. É um bolo dos dias de hoje. Ele fica assim, um pouco côncavo, né? Então a gente vai aproveitar isso pro recheio, entende? A gente vai encher esse buraquinho. Agora que eu virei, ficou ao contrário. Então eu vou desvirar aqui em cima dessa base, que é a base dessa forma que eu vou usar para fazer a montagem do bolo, pra me ajudar a estruturar o bolo retinho. Se você não tiver uma forma que cabe o seu bolo dentro, não tem problema algum, você monta num prato de bolo mesmo, tomando cuidado para ele ficar direitinho, tá? Isso é só para facilitar a nossa vida. Tirar aqui um pouco de migalha, vamos virar, vai cair umas migalhas e tá tudo certo. Pronto, solta, ótimo. Prontinho, tá vendo? Eu vou desenformar aqui também, vamos lá. Já tá certo, a gente só vai transferir ele assim mesmo pro bolo. O bolo tá aqui dentro da forma para me servir de guia. Aqui o recheio que está morninho, eu vou colocar aqui no nosso bolo. Eu gosto do recheio ainda assim um pouco morninho, porque ele vai espalhar mais fácil, sabe? Então mesmo se o recheio já esfriou, se eu fiz de véspera, alguma coisa assim, coloco um pouquinho no micro-ondas para ele dar uma leve amornada, ficar mais fácil da gente trabalhar. E eu nunca chego com esse recheio até a borda do bolo, sabe? Deixo assim 1 centímetro de espaço livre, porque quando pressiona o outro sempre acaba empurrando. Depois também fica mais fácil na hora de cobrir se não tá com muito recheio nas bordas. Gente, vamos lá. Esse bolo aqui, ele é bem delicado, como eu falei pra vocês, por ser um bolo sem farinha de trigo e tal, então ele é bem delicadinho. Vou colocar pra cá. Se nesse trajeto ele acabar rachando e tal, não tem problema, a gente recompõe ele aqui, porque depois quando a gente cobrir com o merengue, ninguém vai ver nada. Bem bonitinho. Eu dou uma pressionada pra acomodar bem. E agora eu vou deixar ele na geladeira para ele firmar enquanto a gente faz o nosso merengue. E aí a gente vai cobrir e finalizar esse bolo. Gente, para fazer a cobertura do bolo, é uma cobertura de merengue, que nossas avós chamavam de cobertura de marshmallow. E a gente vai fazer, então, esse merengue no método suíço, que é o método de banho-maria. Então, primeira coisa, colocar as claras e o açúcar aqui no bowl da batedeira e vou dar uma misturada. Só para misturar um pouco os dois ingredientes mesmo. Não preciso bater nem nada. Pronto. Agora, já vou colocar aqui, olha, em banho-maria. Vocês estão vendo que tem fumaça na frente da minha cara, porque você tem uma panela de água fervente aqui. E vou ficar misturando até a gente esquentar essa mistura para uma temperatura que eu não vou usar termômetro aqui, mas você vai colocar o dedo e é um quente que já é desagradável pro seu dedo. Tipo, é quase queima, sabe? Se você deixar muito o dedo, vai queimar. E você vai perceber que também não tem mais o que? Grãozinhos de açúcar perceptíveis. Você vai ver que já tá, o açúcar já dissolveu, tá bom? Então vamos ficar aqui 2 minutinhos que ele já chega. Para quem tá acompanhando nossas receitas de Natal, esse Natal a gente vai cobrir os 3 tipos de merengue.
Vocês já viram a receita, porque a gente já subiu a receita do macarrão, que a gente teve a convidada especial, a Mai. E a Mai faz o macarrão usando o método de merengue italiano, que é aquele merengue que a gente faz a calda e joga a calda de açúcar nas claras em neve. Aqui eu tô fazendo o merengue suíço, que é esse método do banho-maria, e na pavlova, que vai ser, acho que a última receita dessa temporada natalina, a gente vai fazer o merengue francês, que é o merengue direto, só claras de açúcar e tá tudo certo. Vamos testar. Dedinho aqui. Já tá. Minha mão é um pouco mais tolerante a calor do que as outras, porque confeiteiros, né, gente? A gente vai mexendo muito no calor, a mão vai perdendo um pouco. Bora colocar direto o bowl da batedeira aqui. Se você tem um bowl de batedeira de plástico, que você tem medo de colocar no calor, não tem problema. Faz isso numa tigelinha, depois transfere, tá bom? A mistura de claras e açúcar pro bowl da sua batedeira, sem problema algum. Agora aqui é bater por 5 minutinhos até dar o ponto de marshmallow. Vejam o ponto do nosso marshmallow. Pra cobrir bolo, esse é um ponto que eu gosto. E agora, vamos para o trabalho de cobrir bolo. Eu sou uma confeiteira que não faz muito bolo, então não é que eu sou muito praticante dessa arte, sabe? Porque eu trabalho principalmente com coisas, biscoito e torta, né? Coisas mais secas, né? Confeitaria seca. Gente, aqui não tem muito segredo. Vamos colocar marshmallow em cima, dar uma espalhada. Gente, aqui, vou contar um caos. Eu tinha comprado uma bailarina, né, esse prato giratório, para usar aqui nos vídeos em casa, bonitinha, branca e tal. O site não me entregou a tempo. Aí eu peguei emprestada da loja. Vocês não liguem que não é muito charmosa, porque é da cozinha industrial mesmo. E agora vamos colocando aqui na lateral. Coloca só um pouquinho, depois vai colocando mais, sabe? Gente, eu já tô satisfeita com a lateral desse bolo. Eu acho que vou parar por aqui. Se vocês quiserem uma lateral mais homogênea e tal, mas eu, sinceramente, gosto assim. Fazer, sabe, aqui em cima, assim, ó. Sabe aquela coisa assim de bolo de marshmallow? O bolo está pronto. Se você quiser, você pode colocar nozes quebradas em cima, você pode colocar, fazer a decoração que você quiser, nozes picadas na lateral do bolo. Bolo de nozes, cada um gosta de um jeito, né? Eu acho lindo esse bolo assim, só com marshmallow e assim, essa coisa assim, um pouco mais rústica, eu acho que combina bastante com o Natal, que é uma festa de família e tudo. Então o meu vou deixar assim. E agora, vou arrumar pra servir. Gente, esse bolo é muito bom, é muito natalino, sabe? Obviamente. Eu falei pra rechear com doce de leite. Se você rechear com doce de leite, e aí você não vai eventualmente ter claras pra fazer o merengue da cobertura, daí você pode cobrir com chantilly também, tá bom? Fica essa dica pra você. Mas eu adoro, gente, é muito gostoso. Porque noz combina com ovo, combina com tudo, é perfeito. Façam. É uma sobremesa que pede um pouquinho mais de tempo, então se programa aí, mas vale muito a pena, vai fazer sucesso aí na sua ceia. Feliz Natal!